Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa e eu sou o professor Ricardo Mamede. Hoje continuamos com o assunto crase para você aperfeiçoar o uso e aprender um pouco mais sobre como funciona esse mecanismo linguístico tão perfeito da língua portuguesa. Vamos começar apresentando a você alguns exemplos, alguns modelos, para que você não cometa mais equívocos. Vamos começar com um exemplo de paralelismos. Aqui no caso apresentado, são expressões que se repetem, por exemplo, cara a cara, dia a dia, mano a mano, tete a tete. Isso é o paralelo. Por exemplo, o substantivo cara e o substantivo cara repetido com a preposição ao meio. Agora a pergunta: você vai usar crase nessas expressões? Estamos cara a cara. Uma a uma, as pessoas eram revistadas. É necessário o uso da crase nesses modelos? Não, não é mesmo. Quando houver, preste atenção pessoal, quando houver essas expressões que as palavras são repetidas cara a cara, dia a dia, hora a hora, não use nunca o acento grave, indicador de crase. Por favor, está errado. Aprenda isso. Esses paralelos não pedem nenhuma acentuação. Aprendemos? Vamos a outro caso, muito comum, usado cotidianamente. Perceba como está ali. A exposição acontece de 20 de abril a 28 de junho. Uma pergunta simples, certo ou errado? Veja simplesmente os dois modelos e me diga, das 10 às 16, de 20 de abril a 28 de junho. Isso está correto ou errado? Está corretíssimo os dois casos apresentados. Você tem horas das 10 horas às horário, nós já havíamos falado sobre isso, hora exata, a crase ali. Temos que usar. No caso de baixo é que não. Não use. Muitas pessoas colocam. Por exemplo, a exposição acontece de 20 de abril a. Este A não pode ser usado ali, pessoal, com acento grave, não é? Ele é antes de um número, então a 28 de junho. Não use crase neste modelo, ok? Não faça mais isso. Aprendemos mais um casinho. Vamos ver um outro problema. Com nomes de lugares. No caso específico, com nomes de cidades. Qualquer cidade. Fiz uma viagem a Roma, mas eu adicionei um caso também e você deve raciocinar. Fiz uma viagem a Roma antiga. Nesses dois modelos, escolha a sua opção. Qual você usaria o acento grave, indicador de crase? Em qual caso? Veja como funciona para não errar mais. Nunca use com nomes de cidades este acento na preposição a. As cidades não pedem artigo. Nós não usamos artigos antes de nomes de cidades. Mas eis aqui um outro problema muito específico, em que você coloca um adjetivo especificador, digamos, um adjunto adnominal, para mostrar como é essa cidade. Aqui no caso apresentado, nós temos Roma Antiga. É necessário você colocar o acento ali, indicador de crase, digamos o acento grave, neste caso, porque a cidade veio com o adjetivo. Poderíamos pensar também em qualquer situação, por exemplo, a Ipanema, digamos a praia de Ipanema. Você diz, visitei a Ipanema de Tom Jobim. Com certeza absoluta, você coloca a crase. É isso que nós precisamos especificar aqui e entender. Não podemos usar com o nome da cidade. Só que há um outro problema. E os outros casos? Por exemplo, um estado ou um país. Olha aqui, foi à Bahia e fui a Cuba. Vamos te apresentar o que acontece. Nós não temos uma regra fixa. Você precisa perceber se o local, o topônimo, digamos assim, exige este artigo. Por exemplo, Bahia, a Bahia. Pernambuco, você não usa o Pernambuco. E Pernambuco é masculino, não é? São Paulo.
Não pede artigo. Alguns estados pedem, alguns países pedem. Foi o que eu quero te passar. Mas aqui um exemplo, e há uma brincadeira até muito válida para você fazer o teste. Foi à Bahia. Vamos fazer aqui um teste. Se você vai à Bahia e volta da Bahia, quer dizer, se vai a e volta da, crase no A. Quer dizer que, quando der certo, vou à Bahia, volto da Bahia. Viu que interessante? Você consegue. Agora, no caso Cuba, faça o modelo. Vou a Cuba, mas não volto da Cuba. Se eu vou a e volto de, crase por quê? Então não use. É isso o procedimento. Você não erra mais. Lembre-se, dependendo do país e dependendo do estado, você pode usar ou não. Não podemos colocar crase com qualquer um. Você precisa ver se realmente acontece esse problema. Aprendeu? Faça treinos e busque nomes para que você consiga perceber. Mas lembre-se bem que, é lógico, nós precisamos raciocinar sempre com os nomes femininos. Vamos ver um outro caso. Antes de nomes próprios femininos, você se lembra do caso? Não? E agora vamos então tentar lembrar. Não te refiras a Maria Clara. O que eu posso te dizer é o seguinte: você tem um nome próprio feminino. É opcional. Você pode usar ou não. Não te refiras a Maria Clara. Normal, você pode colocar. Isso não vai trazer prejuízos e não é erro. Agora, pense comigo aqui. Vamos raciocinar. Com o pronome possessivo feminino, veja, você precisa também pensar. Como é que funciona? Olha, posso ou não posso colocar? Não me referi à tua tia, à sua tia, se você quiser, seja lá o pronome feminino. Você precisa aqui, possessivo. É opcional, opcional. Olha só, é outro caso que você pode pôr ou não, quer dizer, fique à vontade. Na fala você já nem se preocupa. Na escrita é o problema, porque não me referi à tua tia. O som é perfeito, mas na escrita você pode fazer a opção. Lembre-se, nomes próprios femininos e os pronomes possessivos femininos. Cuidado, porque aqui nós temos no singular, ok? O plural você precisa analisar. Nós precisamos pensar bem, ok? Mas e agora? Este é um outro problema seríssimo e as pessoas ficam com dúvida. O que eu te ensinei sobre crase? Eu disse que crase era uma fusão de dois sons as. Aqui no pronome apresentado, aquele, aquela, aquilo, no caso do exemplo aquele e aqueles, o início deste pronome demonstrativo é o som A. Eu coloquei para você raciocinar. Certo ou errado, referi-me àquele caso e dirigiu-se àqueles detetives. Será que nós vamos colocar a crase nesses pronomes? Eu posso fazer isso? Pode. Porque é o seguinte, quando você perceber o que está acontecendo, você precisa lembrar que estes pronomes demonstrativos iniciados com a, o aquele, aquela, aquilo, tanto no singular quanto no plural, isso não interessa. Interessa é a primeira letra, porque o som é a. O que você precisa tomar cuidado é se vai precisar fazer a fusão. Aqui no modelo, assistiu a. Lembra-se, este verbo, quando você usa no sentido de ver ou presenciar, ele é transitivo indireto e ele é regido por preposição a. É necessário você fazer a fusão com aquele, para que fique perfeita a sua escrita. Para não errarmos a regência, isso é muito sério. Em vários lugares as pessoas fazem mau uso desse tipo de situação e se comprometem muito. Aqui você vê, assistiu àquele incidente sem se mover. Você fez o uso correto, o sinal precisa ser colocado, o acento grave, indicador de crase, porque a regência do verbo, olha só, fundiu-se com o pronome. Aprendeu? Quer dizer, no modelo que eu te trouxe, os dois estão corretos, porque referia-me a. Se eu me refiro a, me refiro àquele, coloca a crase. E dirigiu-se a, quem se dirige a. Fusão novamente com crase. Aqui ficou muito claro
Não tenha medo. Com os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, por favor, use se necessário. Não tenho dúvidas. Ficou claro? Precisar de mais informações, já sabe, comunique-se conosco. Vamos ver mais um caso? Vieram pessoas a quem demos o convite. É um homem a cuja ordem ninguém se submete. Estes casos apresentados aqui para você são os pronomes relativos quem e cuja. Quem e o cuja. Será que é necessário nós colocarmos acento antes desses dois pronomes relativos? Será? Não. Não use nunca. Não há necessidade. Vieram pessoas a quem demos o convite. Não ocorre crase com os pronomes relativos quem e cuja. Isso não tem sentido nenhum, ok? Faça sempre uso da preposição. Não use artigos aqui, ok? Olha só, ó. É um homem a cuja ordem ninguém se submete. Ficou claro? Por favor, com esses não podemos. Bom, vamos ver um outro caso. E aqui, o a qual? Olha só. A qual será? É um pronome relativo também, mas já vem com o a. Veja isso. Aqui precisamos raciocinar. Eu coloquei um modelo masculino no primeiro e coloquei um modelo feminino no segundo. Raciocine e veja se você confirma se isso está correto. Moro no país ao qual você fez referência, porque se você fez referência a. Exatamente, este a que se encontra antes do pronome relativo o qual é da regência da palavra referência. Mas e no moro, moro na terra, a qual? Aqui ocorreu a fusão. Será isso correto? Vamos conferir? Veja este modelo. As mulheres às quais me refiro está perfeito. Por quê? Se você se refere, o verbo referir da oração adjetiva aqui apresentado, ele é regido por preposição a. Ele pede preposição a. É necessário que você coloque, antes do pronome relativo, as quais, esta preposição, e vai entrar com a fusão. Por isso acontece aqui o problema da crase. É isso que você precisa tomar cuidado, senão você comete o equívoco. Veja o modelo apresentado a você para que você não erre mais. Se der certo no masculino, vai haver crase no feminino. Por exemplo, foi o que eu disse, mora no país ao qual. Ali houve uma combinação e não uma fusão. Combinação é quando colocamos um ao lado do outro porque os sons são diferentes. Mas quando há uma fusão, é necessário você colocar o acento grave, de crase, ali, indicador de crase. Veja bem, moro na terra, a qual ficou na dúvida. Coloque no masculino. Se houver a combinação ao, no feminino, você confirma que deverá haver a crase antes do pronome a qual. Se necessário, faça seus questionamentos. Vamos ver um outro probleminha? Mais um. São amigos. Confirme. Aos quais devo obrigação. Se você deve obrigação a seu amigo. Está perfeito. Olha só. São amigas, se é feminino, são amigas às quais devo obrigação. Você colocou a crase ali, porque quem deve obrigação a, mais as quais. Aprendeu? Combinação com o masculino, fusão com o feminino. É isso aí. Muito obrigado. E eu espero que você tenha entendido bem. Na próxima aula, nós faremos alguns bons exercícios de crase para confirmar o seu aprendizado. Espero que você tenha gostado e participe sempre. Faça seus questionamentos, traga suas dúvidas. O canal Português à Mesa está à disposição para auxiliar a todos aqueles que nos assistem. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.